Oi, gente. Olá, queridos e queridas. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o teu amigo, pastor Ramiro Luiz, e vou estar falando nesse momento sobre a doutrina de Jesus, que é chamada de Cristologia. Estarei trazendo aqui uma síntese deste assunto, que é uma das disciplinas da teologia. Mas antes eu quero ler com você Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 13, que diz: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Estarei trazendo uma síntese de Cristologia. Cristologia é a disciplina que aborda sobre parte da natureza da resposta de que se dá a pergunta do próprio Cristo. Vejam que o texto que eu acabei de ler, ele está dizendo que Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, perguntando ele o que dizia as pessoas a respeito dele, de Jesus. Então, a Cristologia, doutrina de Jesus Cristo, traz uma abordagem cristológica, narrando assim a parte da natureza dessa resposta que foi feita mediante a pergunta de Jesus. Quem diz o povo ser o filho do homem? João, ou melhor, Mateus 16, 13, e da crença convicta na declaração bíblica, o verbo era Deus. João capítulo 14, ou melhor, desculpem, capítulo 1, versículo 14, diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim que Cristologia refere-se ao estudo referente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e a sua obra que ele aqui executou, operou aqui na terra. Essa disciplina, Cristologia, trata-se as temáticas da teologia sistemática, bem como passagens bíblicas essenciais referentes à temática, como o dilema do porquê da morte na cruz. Então, o que você quiser saber a respeito do Senhor Jesus, a respeito da sua obra, da sua pessoa e da sua obra, a matéria indicada para adquirir esse conhecimento chama-se Cristologia,
doutrina de Jesus Cristo. Mas prosseguindo, quando leio João 1,14, onde diz que o Verbo se fez carne, não devemos entender com isso que o Verbo foi transformado em carne ou misturado com carne, e sim que escolheu para si mesmo um templo formado pelo ventre de uma virgem na qual habitar, e que aquele que era o Filho de Deus ficou sendo o Filho do homem, não pela confusão da substância, mas sim pela unidade de pessoa. Então essa matéria, essa disciplina é excelente, é extraordinária, é espetacular. Ela nos traz informações, ela nos traz o entendimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu te convido para você estudar essa disciplina. Quer saber quem é Jesus? Quer saber o que foi falado a respeito de sua pessoa pelos profetas do Antigo Testamento? Quer saber o que ele falou a respeito daqueles que falaram ao seu respeito? Então, vem comigo, vamos estudar Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Outra coisa interessante é que os contemporâneos oponentes de Cristo viam nele um ser controverso. Dificilmente duas pessoas pensavam e diziam a respeito dele a mesma coisa. Muitos daqueles que o viam comentavam, diziam: eis aí um glutão. Conforme Mateus 11:19, muitos daqueles que testemunhavam a operação dos seus milagres diziam: ele engana o povo, conforme João 7:12. E ele o curou. Esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios, conforme Marcos, ou seja, Mateus 12, 22 e 24. Enquanto outros exclamavam em tom de aprovação: ele tudo faz bem. Marcos 7, 37. Então vemos que havia dentre os contemporâneos de Jesus, estavam aqueles que eram seus opositores, seus oponentes, e eles procuravam encontrar contraversão em Jesus. Eles diziam que Jesus era controverso, porque há momento que ele falava como homem e há momento que ele falava como Deus. Então isso aí deixava os seus oponentes aflitos, furiosos, porque Jesus era homem, porém ele era 100% Deus. Nós vimos Jesus dormindo no barco, viajando sobre as águas. De repente os discípulos, apavorados por conta de uma tempestade, eles clamaram. Jesus que fez? Disse: mar, acalma-te, aquieta-te, mar. E o mar se aquietou. Como homem ele estava dormindo, mas como Deus ele ordenou, e o mar obedeceu o seu comando. Então isso é cristologia, doutrina de Jesus Cristo. Outra coisa interessante é que aqueles que viam Jesus durante o seu ministério, citando a lei, diziam:
Este é Moisés. Aqueles que viam o seu zelo em despertar nos homens fé no verdadeiro Deus diziam: este é Elias. Você observou que o texto fala de um conhecimento controverso? Alguns diziam que ele era João Batista. Outros diziam que ele era... Vamos ver o texto? Mateus 16, 14 diz: e eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então aqui vemos que havia um conhecimento confuso. Uns achavam que Jesus era o profeta João Batista. Outros achavam que ele era o profeta Elias. Outros achavam que ele era o profeta Jeremias, ou um dos outros profetas. Então aqui está alguns grupos espalhados dentro da multidão que acompanhava Jesus, que não tinham a total definição da pessoa de Jesus. E Jesus, sabendo, conhecendo o coração dos seus seguidores, daqueles que o coração da multidão, Jesus questiona ou interroga seus seguidores perguntando: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Jesus sabia que eles não conheciam, eles estavam confusos. E Jesus agora dá oportunidade para Pedro, direcionado pela mensagem de Deus em seu coração, nos trazer ou trazer essa revelação àqueles que estavam presentes, e essa mesma chegou até nós. Então, queridos e queridas, isso é a disciplina Cristologia, doutrina de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer mais, vem comigo, vai nos acompanhando diariamente, porque temos mais conteúdo a trazer para você. Um abraço, fica com Cristo, fica com Jesus. Deus abençoe.